Irmãos, ultimamente nós temos tido muitos abalos, né? Por causa da 12ª praga. Não, eu estou brincando. Nenhuma dessas. Eu estava conversando com o Lucas ali. Já houve pandemia e epidemia muito mais severa do que o coronavírus. E como eu estava conversando com o Lucas ali, e sem recursos, né? E a gente estava falando sobre coragem e medo, né? E as pessoas eram mais corajosas na época, né? Não tinha recurso, mas tinha coragem. Aí o Lucas estava lembrando que em nenhuma dessas epidemias e pandemias fecharam as igrejas, né? Mas agora, porque Deus prova para a humanidade que não são os recursos, que ninguém deve confiar em recursos, né? Com recursos ou sem recursos, a nossa fé é em Deus, deve ser em Deus. Amém? No Deus vivo, o Deus que ressuscita os mortos. Então, voltando aqui para a nossa passagem, Isaías capítulo 65, olha que já estamos chegando ao fim, né? Graças a Deus, né? Alguém de vocês, Eugênio, alguém de vocês ficou enfadado das pregações de Isaías? Enjoou? Né? Que um tempo atrás aí, eu estava lá em casa, eu falei, acho que nós estamos comendo muita carne, estou enjoado de carne. Vamos mudar para frango, peixe. E é verdade, isso a gente enjoa de comer uma comida repetidas vezes. Muito bem. Isaías 65, de 1 a 16. Essa foi a pregação anterior, né? Cujo tema é o povo da nova aliança. Quem será o povo da nova aliança? Aí hoje nós chegamos à segunda parte de Isaías 17 e 25, que vai tratar das bem-aventuranças do povo da aliança. Então, na consumação da nova aliança, será apresentado o povo da nova aliança. Que, como nós temos já visto em Isaías, não é somente os judeus do passado ou do presente, tampouco somente a igreja do presente, mas eleitos para herdar a vida eterna, ou, usando a terminologia que nós estamos usando da nova aliança, chamados para participar da nova aliança de todas as nações. Isso aqui é maravilhoso, a misericórdia do nosso Deus, né? Porque Ele chama participantes da nova aliança de todas as nações, né? Por enquanto nós não temos ideia disso, mas na consumação da nova aliança, aí nós vamos ver lá japonês, chinês, né, árabe, todas as nações mais imprevisíveis de ser parte da nova aliança, nós vamos encontrar lá, para a glória de nosso Deus. Então, o tema dessa passagem, de Isaías 65, 17 a 25, é a consumação da nova aliança, a volta ao jardim do Éden, certo? Isso aqui pode ser até uma conjectura minha, mas se parece muito, né? Essa passagem se parece muito com um retorno ao jardim do Éden, né? Isso pode ser corroborado pelo próprio Isaías, que disse no capítulo 48, o 58, que diz assim:
que diz que Deus não criou a terra para ser um caos. Ele criou a terra para ser habitada, né? E sendo um plano assim, um plano de Deus, e os planos de Deus, coisa boa é ser um servo de Deus, né? É sempre lembrado. Como dizia Jó, não pode ser frustrado. Então, é bem essa ideia da volta ao Jardim do Éden, é uma ideia que é fortalecida, comprovada na Bíblia, deixa muitas pistas, né? Como essa de Isaías. Isaías, quanto? Assim diz o Senhor, que criou o céu, a terra, que a fez para ser habitada e não para ser um caos. Então, aí ocorreu-me uma ideia. Veja se para vocês pensarem. A fé, aliás, a esperança fortalece a fé ou a fé fortalece a esperança? O que vocês acham? Vamos ver o que Isaías 65, 17 vai nos sugerir. Tá certo? Aguarde com paciência aí. Então, a mensagem dessa passagem é a seguinte: se você tem firmado a sua esperança na promessa da nova aliança, isto deve fortalecer suas virtudes cristãs, como perseverança, fé, piedade e tudo mais que faz com que você viva em paz neste mundo de maldades. Então, porque nós sabemos que nós vivemos num mundo de maldades, e o sentimento de qualquer crente piedoso é o mesmo sentimento de de Ló, né? Diz-se lá em Gênesis que Ló, e também repetido em Judas, na epístola de Judas, que Ló, sendo justo, ele se sentia mal, né? Ele se sentia mal lá na terra de Sodoma e Gomorra, né? Porque o justo, e é a mesma coisa, qualquer crente que não esteja com o pé no mundo e outro na igreja, se sente mal nesse mundo, né? Porque nós habitamos num mundo semelhante a Sodoma e Gomorra, um mundo mau, né? Há maldade por toda parte e nós temos que conviver, né? Presenciar, né? E de vez em quando até ser atacado pela maldade humana, e nós mesmos caímos nas armadilhas da maldade do mundo e pecamos. Então, é uma vida dura para quem é piedoso, né? Para quem é boneco de igreja ou boneca de igreja, o Lucas não sabe o que significa boneca de igreja, né? Já falei já, né? Para quem é apenas boneca e boneco de igreja, faz diferença, né? O mundo lhe causa muito prazer, então ele não se sente incomodado. A maldade do mundo não incomoda. Mas, meu amado irmão, repetindo a mensagem, para ficar bem gravado aí no seu coração, se você tem firmado a sua esperança nas promessas da nova aliança, isto deve fortalecer suas virtudes cristãs, como perseverança, fé, piedade e tudo mais que faz com que você viva em paz neste mundo de maldade. Porque, apesar de vivermos no mundo de maldade, ao sermos chamados para participar da nova aliança, o propósito de Deus é que tenhamos paz, alegria e tudo mais, né, que nos dá força para viver neste mundo, né? O próprio Senhor Jesus, ao se despedir dos seus discípulos, despedir provisoriamente, né? Aliás, morte para o crente é como a despedida do Senhor Jesus, né? É uma despedida provisória, porque em breve nos reencontraremos tanto com os nossos entes queridos que foram para o céu,
entre queridos e amigos e irmãos, com o Senhor Jesus. A nossa bendita esperança é o reencontro com o Senhor Jesus. É a maior sede e fome, a maior expectativa, a maior ansiedade do crente é encontrar com Jesus. Mas voltando aqui, Jesus, ao se despedir, ele disse o quê? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A vontade de Deus não é que o crente vive aflito o tempo, 24 horas por dia, ansioso, preocupado, com medo, né? Não significa que o crente não é tentado ao medo, né? Eu mesmo essa noite eu fui tentado ao medo, mas só que quando o crente é tentado ao medo, a ter medo, o Senhor Jesus, com o Espírito Santo, vem com a palavra confortando a gente e nos livrando do medo. Amém? Isso é comigo e com você. Depois eu vou contar para vocês como foi que eu fui tentado ao medo. Então, essa é a mensagem. Agora, por quê? E também, um parênteses aqui, e já comecei a responder a pergunta: a fé fortalece a esperança ou a esperança fortalece a fé? Então, eu vou ler de novo a mensagem para ver se, não sei se vocês perceberam que eu comecei a responder, né? Se você tem firmado a sua esperança nas promessas da aliança, isto deve fortalecer suas virtudes cristãs, como perseverança, fé, piedade e tudo mais que faz que você viva em paz neste mundo de maldades. Por que essa afirmação é verdadeira? Porque, segundo o nosso trecho, a nossa passagem de Isaías 65, versículo 17 a 25, primeiramente, segundo a nossa passagem, ele fala que pela nova aliança você já desfruta em certa medida da alegria e do regozijo, pois os sentimentos mais almejados pelas pessoas de todos os tempos é exatamente, precisamente, a grande promessa do novo céu e da nova terra. Então, tudo que os homens sempre procuraram, né? O que os homens sempre procuraram na história humana? Alegria, regozijo, paz. E são exatamente as promessas para os participantes da nova aliança na consumação da nova aliança. Mas enquanto não chega o dia do Senhor, será que nós temos que esperar muito até termos alegria, regozijo e paz? Esse texto diz que esse texto conjugado com as promessas, com as suas citações do Novo Testamento, porque há muitas citações desse tipo no Novo Testamento, especialmente no livro de Apocalipse, né? Pedro, Paulo, todos trataram do novo céu e nova terra, né? Das promessas. Então, conjugando essa passagem com o Novo Testamento, nós que já somos parte da nova aliança, já podemos desfrutar em certa medida, porque agora nada é perfeito, nada é perfeito, nem a alegria do Senhor, nem a paz do Senhor, nem o regozijo do Senhor, mas tal como um embrião, já está em nós, né? Já foi engendrado em nós pelo Espírito Santo no dia da nossa conversão. Amém? Então, aquela promessa que Jesus estava dizendo é para nós: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, o que diz o versículo 17 a 18, que comprova essa argumentação e comprova a tese de que, se você alimentar dia após dia a esperança nas promessas da nova aliança, você se sentirá mais forte na fé, na perseverança, no amor, todas as virtudes, né? Vamos ver. Pois eis que crio novos céus e nova terra,
e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Aí eu quero lembrar aos irmãos que o livro de Isaías frequentemente mistura na sua mensagem três períodos, né? Então, normalmente, quais são os 3 períodos da Nova Aliança? O retorno de Israel do cativeiro da Babilônia. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é a continuidade, aliás, é a igreja, né? O segundo momento se refere à igreja. E o terceiro momento será o propriamente dito novo céu e nova terra, que será na consumação da nova aliança. Então, isso aqui, embora pareça que Isaías está saindo do contexto do retorno dos judeus da Babilônia, mas os judeus, pelo menos inicialmente, desfrutaram de algumas migalhas do que está prometido aqui, né? Assim como nós temos desfrutado de algumas migalhas que caem da mesa do seu Senhor, e nós, como cachorrinhos humildes, né, aproveitamos o que o Senhor Jesus derrama lá do céu para nós. Mas eu estou falando em migalha para incentivar no nosso meio, no meio do povo de Deus, dos participantes da nova aliança, a conservação da humildade, certo? Que nós havíamos falado no começo. Mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, em determinada circunstância, ou em determinado momento, podemos passar de migalhas à abundância. Amém? E nosso Deus é bom e é poderoso para fazer-nos desfrutar com abundância, embora ainda afirmando em certa medida, porque ainda não é completa as bênçãos da nova aliança, não está em nossas vidas na sua plenitude. Mas o fato de esperar essa plenitude das promessas, das bem-aventuranças da nova aliança, já é, na minha mensagem aqui, um ponto de partida para você viver uma vida fortalecida neste mundo mau. Amém? Então, vamos esmiuçar um pouquinho aqui essas promessas. Deus diz: pois eis que crio novos céus e nova terra. E daí? Né? O que tem a ver? Né? E onde será? E o que se refere a essa nova terra? Aqui é outra misturazinha que Isaías faz, né, entre a consumação final da nova aliança e a consumação, por assim dizer, intermediária da nova aliança. Os que interpretam a Bíblia segundo o dispensacionalismo acredita em uma cronologia do cumprimento das profecias relacionadas com a nova aliança. Os dispensacionalistas creem num cronograma divino que está presto a acontecer. Qual é o primeiro item desse cronograma? O arrebatamento. Qual é o segundo item desse cronograma? A grande tribulação. Qual é o próximo cronograma? O milênio. Certo? Aí por isso que tem os amilenistas, quer dizer, que não crê que existirá uma consumação intermediária
do novo céu e nova terra, ou da nova aliança, né? Até a consumação final, que será literalmente novo céu e nova terra. Mas no milênio, há muitas coisas que serão passadas para a eternidade. O milênio não é a eternidade ainda. Já o povo da nova aliança, no milênio, já vai começar a desfrutar. E Isaías mistura muito. Só que vocês notam que quando tem uma misturazinha de novo céu, de novo céu no sentido da eternidade, com o milênio, a ênfase está mais no milênio, né? Porque tem muitas coisas aqui nesse texto aqui que não vai passar para a eternidade, não será necessária, né? Não serão necessárias estas coisas que está descrito aqui, né? Mas, e muitas coisas que está dito aqui, está se referindo também a 3 períodos. O período da igreja, que agora é o período da igreja, o período do milênio e o período da eternidade, do novo céu e da nova terra. Pois eis que crio novos céus e nova terra. Aí, qual é a relevância disso? É que não haverá lembranças das coisas passadas. Jamais haverá memória delas. As coisas passadas aqui se reporta ao cativeiro da Babilônia, primeiramente, certo? Ao retornar, Deus iria fazer o povo de Israel retornar do cativeiro de tal maneira abençoada que eles não teriam memória das coisas passadas, desde que foram levados à força, cativos pelo rei Nabucodonosor, até o último dia que eles estiveram lá na Babilônia. Isso pode sim, o texto autoriza a gente a fazer essa aplicação. Uma segunda aplicação é que na igreja, aqueles que já fazem parte no período da igreja, o período da igreja vai de quando a quando? Vai desde os apóstolos até ao último que se converter antes do arrebatamento. Aí encerra o período da igreja. É tanto que o arrebatamento é só para os convertidos, os que pertencem à nova aliança no período da igreja. Os santos do Velho Testamento, nenhum será arrebatado, nem ressuscitado no dia do arrebatamento. Então, o segundo período aqui e a aplicação é que no período da igreja, todos os que forem chamados para participar da nova aliança também ficarão com amnésia, amnésia espiritual, ou seja, seus pecados, porque a referência para os judeus que voltavam da Babilônia era em relação aos pecados que eles cometeram, né? Deus ia perdoar todos e ia propor para eles um novo caminho, ou seja, a nova aliança. Está certo que os judeus não têm estado fiel à nova aliança, tal como não foram fiéis à antiga aliança, né? Mas eles serão, como a nova aliança é unilateral, certo? Diferentemente da antiga aliança, que era bilateral. Então, mesmo não transgredindo os parâmetros da nova aliança, os judeus fazem parte da nova aliança. E na segunda vinda de Cristo, que não é o arrebatamento, na segunda vinda de Cristo, para reinar no milênio, os judeus todos serão restaurados, né? Como diz Mateus 24 e Romanos 11, né? Virá de Sião o libertador, né? E todo Israel será salvo. Olharão, eis que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E nessas horas os judeus serão restaurados.
né? Então, se referia ao pecado do povo judeu, ao retornar do cativeiro, com respeito a esse novo período da nova aliança, a igreja, os nossos pecados são esquecidos, certo? Não é justo nenhum de nós lembrarmos dos pecados que praticamos antes da nossa conversão. Não é justo, porque o sangue de Jesus foi derramado exatamente para nos purificar desses pecados passados. Aí os pecados presentes é que tem que ser lembrado, porque 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os pecados antes da conversão, no dia que você disse: Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. E aqueles que você lembra, você confessa; aqueles que você não lembra, você não confessa, né? Por exemplo, se Natan se converter aos 90 anos, ele não vai conseguir lembrar de todos os pecados que ele cometeu desde que era bebê até os 90 anos. Está certo? Tá certo? Aí, mas aqueles que a gente lembra, a gente confessa, né? Depois, Agostinho, quando se converteu, voltando a Agostinho de novo, ele confessou pelo menos 2 pecados grandes que ele cometeu. Um foi de fazer birra para mamar. Ele pecou contra Deus, fazendo birra para a mãe trazer o mamar depressa, né? Isso ele confessa lá no livro das Confissões. E a segunda é que ele juntou com a molecada, e quem não já fez isso, né? E foi roubar pera no quintal do vizinho, só por farra, porque eles não estavam com fome, eles eram Agostinho sempre foi uma pessoa, foi criado num lar não abastado, rico, mas não tinha dificuldade, né? Mas eles roubaram pera só para fazer farra, e jogar para os porcos, né? Chão, né? Ele confessa esse pecado. Mas o que lembra pode ser confessado. Agora, depois de salvo, aí a gente tem que administrar a nossa vida, a nossa relação contra o pecado. Até nós já fizemos uma pregação aqui, não sei se foi em Hebreus ou se foi em Isaías, né? O que marca a vida do crente é a sua relação com o pecado. Como é que ele trata o pecado, né? Como Davi tratava os dele em Salmo 68, 18, né? Se no meu coração contemplara a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Ou você dá moleza para o pecado, né? Dá conforto para o seu pecado, justifica o seu pecado, fica explicando o seu pecado, em vez de ir direto ao ponto e dizer: Senhor, eu errei e pequei, como Davi fez, pequei contra ti somente pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. E cita o nome. No caso do Salmo, Davi não citou o nome do pecado, mas na nossa intimidade com Deus, nós citamos o nome do pecado. Ou então, como fez o filho pródigo: pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trate-me como um dos teus jornaleiros, teus empregados, né? Então já não haverá lembrança das coisas passadas também no período da igreja. E também na consumação também não, e mais ainda, na consumação da nova aliança, lá no novo céu, na nova terra, né? Pelo contrário, no novo céu e na nova terra, diz aqui o Senhor que o seguinte: mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu regozijo. Aqui nós podemos colocar um versículo do Novo Testamento interessante e muito pouco praticado pelos crentes, pelos participantes da nova aliança de hoje, que é Filipenses 3,14, onde Paulo diz: uma coisa eu faço, é que esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus.
Muitos vivem, eu conheço muitos crentes que ainda vivem arraigados no seu passado. Não consegue esquecer, e por não conseguir esquecer, não consegue perdoar, por não conseguir perdoar, não consegue a vida abundante e vive uma vida mesquinha, não uma vida como esta aqui, ó. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Eles não conseguem ter regozijo hora nenhuma, alegria hora nenhuma, né? Porque é por isso que diz, porque não lembrareis mais das coisas passadas e jamais haverá memória delas, aí só regozijo e alegria, né? E isso, como eu disse no começo, em certa medida já pode ser vivida, experimentada pelo povo de Deus da nova aliança de hoje, período da igreja, e que será em grande medida, né, em grande profusão na nova Jerusalém, certo? Na nova terra. Tá certo? Tá certo então? Então podemos afirmar que pela nova aliança você já desfruta em certa medida da alegria e do regozijo? Porque os sentimentos mais almejados pelas pessoas de todos os tempos é a grande promessa do novo céu e da nova terra. Por isso que já começa por aí. A grande demanda do ser humano é alegria e regozijo. Só que nunca tem, né? Quando tem, é no meio do pecado, aí dura pouco, chega em casa, vai curtir a sua depressão, né? É assim que o mundo vive, alegrias momentâneas, mas o povo de Deus não pode viver assim, porque a nossa alegria, como disse Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força, a nossa alegria é a nossa alegria do Senhor, o nosso regozijo, nós regozijamos no Senhor, com o motivo de, aí nós não regozijamos, o crente não se regozija nas circunstâncias, certo? Ele se regozija somente em Deus, amém? Deus é a nossa herança, nosso quião, é a nossa alegria, né? É o nosso tesouro. Se temos Deus, temos alegria. É isso que é o ponto da alegria e do regozijo do crente, considerando as provações que nós sofremos e principalmente considerando que nós vivemos num mundo mau, como eu disse na mensagem. Então podemos dizer assim ou não? Que nós podemos desfrutar da alegria e do regozijo característica da nova terra e do novo céu, mesmo agora? E este é o desafio? Desafio? Não. Esta é a promessa, amém? Desafio é diferente de promessa. O desafio está em nossas forças, mas promessa está na força de Deus, amém? Então, o segundo argumento aqui, pelo qual você, se você se firmar na esperança das promessas da nova aliança, você vai ter mais força para viver neste mundo mau, é que na nova terra e no novo céu, a vida será profusamente agradável a Deus, e Deus terá profundo prazer em seu povo, da nova aliança, novo céu e nova terra, né? Aí o versículo 19 diz assim: exultarei, vamos voltar um pouquinho do versículo 18, mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. Aí Deus diz que assim como o povo de Deus, participante da nova aliança, terá regozijo e alegria na nova aliança, a partir da nova aliança, Deus também terá. Aí diz: eu exultarei por causa de Jerusalém e folgarei do meu povo, e nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro,
nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver por poucos dias, nem velho que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, e quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Por isso que eu digo aqui que é uma mistura, né? Porque na eternidade ninguém morre mais, certo? Mas no milênio morre, haverá morte no milênio. Por que haverá morte no milênio? Porque os participantes do milênio, que reinará com Cristo no milênio, são todo povo de Deus de todas as épocas, né? São o povo do Velho Testamento, esses são os ressuscitados, não morrerão mais. São o povo da igreja, esses também foram mortos, esses também, mesmo que nem todos da igreja morrerão, porque no dia do arrebatamento vai ser arrebatados os que estão vivos e os que estão mortos juntamente, como diz Paulo em 2 Tessalonicenses. Esses também não morrerão. Mas os que se converterem na grande tribulação, e esses vão passar e conseguirem escapar do anticristo, e Deus vai proteger e resguardar muitos dos convertidos da grande tribulação de serem mortos pelo anticristo. Esses vão passar vivos e com a natureza humana comum para o milênio. Aí esses estarão sujeitos ao pecado e estarão sujeitos à morte, né? Só que ainda com certos benefícios, que diz aqui, que é o fato de Deus, que primeiro Deus está dizendo que Ele mesmo, Ele promoverá a alegria e o regozijo do seu povo, participando da nova aliança, em qualquer período. É claro que em profusão, em grande medida, na eternidade, mas Ele também se regozijará, né? Porque tudo no milênio vai ser agradável a Deus, né? Tudo vai ser de acordo com o gosto de Deus. Hoje em dia, tudo está no plano de Deus, mas nem tudo como diz Paulo, é vontade beneplácita, né? Vocês sabem o sentido da palavra vontade beneplácita. Vontade beneplácita de Deus é aquilo que o seu coração, do fundo do seu coração, Ele deseja, né? Mas no plano de Deus não faz parte somente a vontade beneplácita. Tem a vontade, as pessoas gostam de falar a vontade permissiva, mas não existe, eu não aprecio esse texto, não. Eu diria que na vontade beneplácita, ou na vontade de Deus, inclui também a vontade que não é do seu agrado, do seu desejo, né? Tudo que está acontecendo atualmente é da vontade de Deus, amém ou não? Mas nem tudo é do seu agrado. A diferença, e meditar nisso, faz fortalecer as virtudes cristãs em nossas vidas, de tal maneira que vivamos uma vida de regozijo, de alegria neste mundo mau, é que tudo vai ser agradável a Deus, né? Então, na nova terra e no novo céu, a vida será profusamente agradável a Deus. E Deus terá prazer em seu povo. Diz aqui o versículo 19, exultarei por causa de Jerusalém. Por que Deus está exultando, vai exultar naquele dia por causa de Jerusalém? Porque os judeus não vão pecar mais, né? E agora todas as nações não vão pecar mais assim, não vão desagradar a Deus como hoje, né? Tudo será, o povo, Deus vai dizer, eu arrisco a dizer que Deus vai pronunciar as palavras que Ele pronunciou no dia da transfiguração de Jesus e no dia do batismo. O que Jesus disse? O que Deus disse de Jesus no dia da configuração e no dia do batismo? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer, né? Então é isso que ele está dizendo. Eu exultarei por causa de Jerusalém e folgarei do meu povo
e nunca mais haverá nela nem voz de choro, nem de clamor. Por quê? Porque as crianças não vão nascer para viver poucos dias, né? Houve uma época no Brasil que a mortalidade infantil era extremamente exagerada, né? Aí com as vacinas diminuiu bastante, bastante não, radicalmente a mortalidade infantil. Eu mesmo sofri muito com a mortalidade infantil. Os meus vizinhos, todos católicos, e nós também, né? Mas nós não envolvíamos com essas coisas, né? A gente ficava em casa, mas ouvindo cantorio de batuque, de anjo, porque morriam muitas crianças e eles faziam festas, bebiam e faziam cantoria a noite toda no velório daquele bebê que morria. E era um, nem dois, nem três, todo dia tinha cantoria. E adivinha qual era o meu estado de espírito? Oh, Deus! Mas sofri todo dia que morria uma criança. Mas graças a Deus, lá Deus tinha um plano nas nossas vidas. Nós éramos em 8 e nenhum morreu. Graças a Deus. Então, não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velhos que não cumpra os seus. Porque no milênio, aqui agora estamos falando do milênio, não da eternidade, porque na eternidade não terá, nós já estaremos mais ou menos no lugar onde Deus está em relação ao tempo, certo? Porque assim como Deus não está no tempo, porque Ele é eterno, né? Naquele tempo, no novo céu e nova terra, nós não vamos ter as limitações de tempo que temos agora, mas no milênio haverá, né? Limitações de tempo. A previsão é que a maioria viva 1000 anos. Mas como haverá pecado ainda no milênio, então as pessoas não podem morrer aos 100 anos. Mas só aos 100 anos está prometido aqui, viu? Né? Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho para que não cumpra os seus, porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Né? Então, quer dizer, Deus, a perseverança de Deus, né? A misericórdia de Deus ainda vai ser muito mais longa do que agora. A paciência de Deus vai ser muito mais longa, mesmo porque o pecado será muito diminuído na época, porque praticará pecado e morrerão e estarão limitados ao tempo somente os que passarem vivos naturalmente para o milênio. Porque os santos do Velho Testamento, ressuscitados, já não tem corpo corruptível mais. A igreja, Paulo não cansa de dizer em 1 Coríntios 15, que no arrebatamento nós vamos receber corpo incorruptível. Então, quem vai morrer são os que passarem da grande tribulação. Certo? Não sei por que os amilenistas não se convertem a isso, porque é uma explicação tão didática, tão clara para entender as coisas de Deus do futuro, né, da eternidade, para entender a profecia. Bom, mas para nós o importante é saber que se contemplarmos com esperança as promessas da nova aliança, isso vai trazer uma força a mais para vivermos nesse dia mau, porque na igreja a proposta de Deus é que vivemos uma vida agradável a Deus. É para a gente fazer tudo que for, pensamentos, palavras, ações, gestos, tem que ser tudo agradável a Deus. Eu sei que não é a realidade, mas essa é a proposta de Deus. Esse é o alvo. Por isso que Paulo disse, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Como eu expliquei no segundo ponto, na primeira argumentação, muitos crentes vivem no passado e não conseguem perseguir o futuro, o alvo do futuro, que é uma vida agradável a Deus, uma vida de perfeição, que não vamos conquistar agora, mas a ordem é: seja perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Essa é a nossa meta, né?
Aí, como participante da nova aliança, vislumbrando essa grande promessa de que todos os participantes no novo céu, na nova terra, no milênio, viverão uma vida de plena alegria para o nosso Deus, que Ele se encherá o seu coração de prazer acerca de nós. Por que não perseguir esse alvo agora, irmãos? Por que não usarmos esse dispositivo agora? Meios não faltam. Esses meios são chamados pelos teólogos do século XIX de meios da graça. Por que não utilizar em grande medida, aproveitar bem os meios da graça? Por que viver atormentado por esse mundo mau? Por que viver no mundanismo? Não tem justificativa sermos mundanos, irmãos. A nossa vida nós fomos resgatados do nosso fútil procedimento que nossos pais nos legaram. É isso que Pedro diz ao explicar o que quer dizer nascer de novo. Não precisamos ser mundanos. Vamos santificar as nossas vidas, vamos consagrar as nossas vidas ao Senhor e procurar fazer somente o que agrada a Deus, procurar falar somente aquilo que agrada a Deus, procurar pensar somente o que agrada a Deus. Foi isso que Paulo diz, tudo que é justo, tudo que é puro, nisto ocupe o vosso pensamento, somente o que agrada a Deus. Amém? Então, quando você pensa, quando você espera, quando você alimenta a expectativa nas promessas da nova aliança, essas virtudes vão crescer em nós. Fé, esperança, amor, piedade, tudo isso vai nos fortalecer e vai nos ajudar a viver nesse mundo mau, para a glória de Deus. Amém? Agradando a Deus. A terceira coisa que corrobora a nossa mensagem é que na nova terra e no novo céu haverá verdadeira longevidade. Quem quer viver 90 anos? É sim. Então, se você meditar, pensar, desejar, se fortalecer nas promessas da nova aliança, as virtudes cristãs vão turbinar em nós. Fé, amor, alegria, piedade e a própria esperança. Porque no novo céu e nova terra haverá verdadeira longevidade. Por quê? Porque todos os participantes da nova aliança serão a posteridade bendita do Senhor. Amém? Não é bonito isso? Que está no versículo 20. Aí olha o que vai acontecer. Eis que edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. E continua, não trabalharão debalde, quer dizer, em vão, né? Sem perspectiva de lucro, certo? Porque todos trabalhamos com perspectiva de lucro, certo? Isso não é errado, não, né? Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão com eles. Você passou algum pensamento aí, relâmpago na sua cabeça? Quem teve um pensamento relâmpago na cabeça agora, enquanto eu li essas passagens? Qual foi o pensamento relâmpago que passou na sua cabeça? Começa com P. O P de pandemia. Meus amados irmãos, quanta gente rica de repente se foi e ele não desfrutou. Estou falando a verdade ou não? Claro que foram pobres também, mas mais os ricos, né? Quantos
Quantos senadores, pelo menos que eu estou sabendo, 2. Quantos deputados, quantos prefeitos, autoridades, quantos donos, quantos empresários, né? Quantos artistas nadando no dinheiro. Teve um que morreu, que ele tinha tanto dinheiro que doou 1 milhão para uma instituição aí de beneficência. 1 milhão, né? Morreu. Ficou 38 dias na UTI, entubado. Fizeram de tudo. Coitado, morreu. Né? E quantos não morrem, não deixam tudo aí? E quantos gananciosos não têm sofrido a mesma coisa? Não têm o prazer de desfrutar das suas riquezas. Tem um amado irmão que ele se aposentou e mudou de outra cidade. Vou desfrutar. Ele era muito trabalhador, muito honesto, crente firme, e ele mudou para outra cidade para desfrutar da sua aposentadoria. Não se passaram 2 anos, ele contraiu um câncer na cabeça, e não passou 1 ano, ele morreu. Não desfrutou. Mas a promessa aqui agora essa promessa eu lhe garanto, nunca foi para os judeus, por isso que eu falei que há muita miscelânea aqui, nunca foi para os judeus que voltaram da Babilônia, nunca é para a igreja, mas somente para o milênio e para a eternidade, lá. Mas por outro lado, isso serve de lição para nós, não ser ganancioso, não desarraigar desse mundo, né? Peça a Deus o necessário. O crente é ordenado a pedir a Deus o necessário. Então, a longevidade será um fato. Por causa da longevidade, o que você plantou, você vai colher, né? Você vai desfrutar da casa que você construiu com tanto sacrifício, com tanto esforço, com tanto esmero, com tanto capricho, aí você morre no outro dia. Entendeu? Lá não haverá isso, né? Você vai desfrutar do que sua lavoura, sua colheita e tal, porque a longevidade vai ser verdadeira. Tá certo? É isso aí. Vamos para frente? Tenho mais um aqui. Aí, quando você medita nas promessas da nova aliança, você se sente um crente robusto de fé, de piedade, de amor e de tudo mais que lhe dá força para vencer as mazelas deste mundo mau e ainda ter a vida abundante que Jesus prometeu, porque na nova terra e no novo céu, os participantes da nova aliança desfrutarão paz perfeita e perenal. Amém? Porque não haverá maldade entre os seus habitantes. O que tira a paz da terra? É a maldade do homem que transferiu para o animal, né? No Jardim do Éden, pelo menos até os tempos, até antes do dilúvio, né? O que é chamado antediluviano, a terra tinha paz. Não se fala de guerra antes do dilúvio, é só depois do dilúvio. Porque havia harmonia entre os seres vivos, né? Os animais não faziam mal a ninguém, os homens não pensavam em fazer mal a ninguém. Aliás, a única guerra que foi plantada antes do dilúvio, que foi a causa do dilúvio, foi a queda de Adão, pecado, e o assassinato de Caim e Abel, né? Aí começou, eu acho que eu tenho que corrigir aqui, os antediluvianos também se fala em guerra e medo e pavor antes do dilúvio, sim. Eu posso dizer isso antes da dispensação da inocência.
Antes de Adão, somente antes de Adão, porque depois de Adão, né? E Adão é um antediluviano, né? Viveu antes do dilúvio, certo? Então, corrigi aqui em tempo. Então, meus irmãos, aí o versículo termina, versículo 25, olha, o lobo e o cordeiro pastarão juntos, e o leão comerá palha como o boi, pó continuará sendo a comida da serpente, porque a serpente foi amaldiçoada para sempre, e não haverá mal, nem dano algum em todo o meu santo monte. Então, a paz que o mundo sempre pleiteou, sempre desejou, sempre almejou, sempre lutou, somente virá no novo céu e na nova terra que começa no milênio. Amém? Então, o novo céu, ficou claro aqui que o novo céu e a nova terra começa no milênio e continuará até a eternidade? É isso que deve ficar claro. Então, para encerrar, se você tem firmado a sua esperança nas promessas da nova aliança, isto deve fortalecer suas virtudes cristãs como perseverança, fé, piedade e tudo mais que faz com que você viva em paz neste mundo de maldades. E agora? Porque a esperança fortalece a fé ou a fé fortalece a esperança? Olha para não errar, baseado no nosso texto, certo? Não é baseado no geralzão, não. A esperança fortalece a fé ou a fé fortalece a esperança? Então, a nossa passagem de Isaías 65, 17 a 25, está aqui para dizer que é a esperança que vai fortalecer a nossa fé. Aliás, essa foi a minha mensagem. Tá certo? Então, que Deus nos abençoe e continuaremos sendo fortalecidos pela nossa esperança nas promessas da nova aliança, que virá na consumação dela.